É a mesma coisa de nós desde crianças, não é? A avaliação é uma coisa má. E eu durante muito tempo não avaliava, não é? Achava que era incrível. A avaliação do líder, a avaliação dos pais. Dos pais também era bom. Como construir uma equipa com um desempenho eficaz? É isso que vamos falar neste episódio. Bem-vindos ao episódio 149 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves e hoje a falarmos de equipa e de como é que nós medimos este desempenho. Durante muito tempo eu andei aqui sempre nesta gestão intuitiva, convidava para virem trabalhar comigo as pessoas que eu gostava, tinha dificuldade em avaliar o desempenho, portanto era tudo, está tudo muito bem, o teu trabalho está bom, tinha muita dificuldade aqui neste feedback de franqueza, não é? De dizer até pontos de melhoria, coisas que eu não gostava e que só fazia com que as coisas não corressem bem, não é? Porque achava que era óbvio determinada coisa e que eu não tinha que dizer ao meu colaborador. Não é óbvio. O óbvio tem que ser dito. Eu tenho que efetivamente criar aqui um método para que todos se sintam, não é? Não só parte integrante da minha organização, como de crescimento. As pessoas gostam de sentir que também, elas próprias precisam de saber, ok, eu estou a corresponder ao desempenho esperado ou não na minha organização, não é? O que é um bom desempenho? Porque depois nós temos aqui as chamadas palavras grávidas, não é? Nós queremos que as pessoas sejam mais proativas. Nós queremos que as pessoas tenham uma boa satisfação do nosso cliente. Portanto, são coisas, o que é ser proativo, não é? O que é uma boa satisfação do nosso cliente? E eu, quando comecei a medir, foi muito mais fácil também eu ter aqui uma gestão mais objetiva, mais estratégica, em que eu não gostava de um ou do outro conforme o meu sentimento, não é? Porque nós temos mais empatia por uns do que por outros e está tudo certo. Não temos de ser amigos de todos, mas temos que ser bons colegas de trabalho e justos, não é? Eu posso estar ao fim de semana com os meus colaboradores e posso-vos dizer que eu até tenho um defeito, que é aqueles que são meus amigos eu até sou mais exigente, não é? Porque depois também não quero que pensem, ok, eu estou ao fim de semana com a Cristina, não é? E ela é minha amiga de família e de casa, não é? Eu não quero que achem que eu estou a beneficiá-la por ela ser minha amiga, não é? Portanto, eu acho que até tendemos a ser mais injusta ou sou muito exigente com ela, não é? E por isso é que eu também acho que é importante nós termos estes objetivos. Se eu definir bem objetivos, se eu tiver uma boa avaliação aqui de desempenho, hoje em dia já nem se diz avaliação de desempenho, utilizamos a gestão de desempenho, portanto não é só avaliar, é gerir, não é? Porque pressupõe eu avaliar para ter uma ação, para ter um plano de melhoria, para desenvolver o meu colaborador e a minha empresa, não é? É para isto que servem as gestões de desempenho, não é? É muito importante nós definirmos isso, se ainda não têm que definir e desconstruir isto também para o nosso colaborador. Quando nós iniciamos um processo de gestão de avaliação de desempenho, é a mesma coisa de nós desde crianças, não é? A avaliação é uma coisa má, não é? Quando nós paramos para avaliar, para fazer o ponto da situação, eles já vão aqui a pensar que, o que é que eu fiz? Não, só se focam nas coisas que podem melhorar, não é? Não, eu costumo dizer, olha, este é um momento para nós termos a oportunidade de nos alinharmos, de perceber o que é que vai na tua cabeça, não é? O que é que tu sentes que podes melhorar, o que é que te comprometes a fazer, como é que a empresa te vê, não é? E aqui dentro, como é que nós podemos crescer, como é que nós podemos evoluir, de acordo com as ambições e o talento de cada colaborador. E este é o desafio, não é, da nova liderança, esta liderança contextual que nos diz que nós temos que ser diferentes para todos os colaboradores e definir também aqui objetivos diferentes. Portanto, a gestão de desempenho, para ser eficaz, tem que ter aqui alguns pontos e vou partilhar então convosco um método que nós utilizamos no nosso curso Clínicas de Sucesso. Explicamos em detalhe esta gestão de desempenho e vou passar aqui hoje também os vários pontos que nós utilizamos. Primeiro, autoavaliação. É muito importante o colaborador avaliar-se a ele próprio. Esta autoavaliação não entra para uma nota, mas entra para que a nossa capacidade de nós conseguirmos, enquanto líderes, perceber como é que a pessoa se vê, não é? Porque se de 0 a 5 eu coloco na disponibilidade 2, e se aquela pessoa acha que é um 5, que é fora de série na disponibilidade, eu tenho aqui uma grande disparidade, não é? Todos os feedbacks que eu vá dar, aquilo que, como ela se vê dentro da organização, está completamente desfasado, não é? E esta autoavaliação também não serve aqui para eu estar a negociar, tu deste 5, eu dei 2, tu deste 3, não. Normalmente nós focamos sempre, ok, é um 2, é um 3, o que é que falta para o 5, não é? O que é que podemos fazer para que tu sejas fora de série, não é? Que sejas extraordinário aqui neste 5. Portanto, a autoavaliação, darmos a oportunidade também do colaborador dizer e ter aqui a consciência de como é que ele está. Os estudos dizem que colaboradores que refletem sobre o seu desempenho tendem a aumentar a sua produtividade e o tempo de permanência na empresa, não é? Porque eles têm a consciência de quem são e o que é que fazem. Depois, a avaliação do coordenador, do líder que vai avaliar aquele colaborador, não é? Seja vocês, seja um coordenador que vocês tenham, ok, vai haver aqui então a avaliação por parte do colaborador
e vamos dizer-lhe, não é, aquilo que lhe estávamos a dizer, vemos a autoavaliação, avaliamos também como é que correu. Normalmente as avaliações de desempenho aqui nesta fase do líder devem ser anuais, poderá fazer sentido em algumas profissões ser de 6 em 6 meses, como por exemplo um comercial, na recepção, que não tenha um trabalho tão monótono, digamos assim, ou tão regular, não é, que acontece, por exemplo, um profissional de saúde em que tem aqui as suas tarefas do dia-a-dia são praticamente sempre as mesmas, não é, ao longo do tempo, pode ir melhorando aqui algumas competências, diferente do que, por exemplo, uma comercial, não é? Que tem aqui um trabalho também de exigência diferente e que precisa de avaliar diferentes parâmetros. Portanto, pelo menos uma vez por ano façam, é um bom momento para a autoavaliação e para então a avaliação desse colaborador por parte do líder. Depois, muito importante também, nós conseguimos ter aqui a avaliação dos pares. Atenção, esta metodologia está enquadrada na avaliação que a literatura nos diz, a avaliação 360, se vocês forem pesquisar, em que nos dizem que a avaliação dos pares é muito importante. Também é uma avaliação que não entra para nota, mas para mim é muito importante eu perceber como é que aquele colaborador vê o outro, não é? Neste exemplo da disponibilidade, eu acho que ele é super disponível, o colaborador, mas se os colegas dizem que é um 2, que é negativo, eu sei que quando sou eu a pedir, o colaborador é disponível, mas para os colegas eles não o veem como uma pessoa disponível, não é? Isto dá-me também aqui ferramentas e informações importantes para eu tomar alguma ação. As avaliações dos pares não entram na nota, são avaliações que não são anónimas, só eu é que tenho, ou o líder é que tem acesso, e eu aconselho-vos a colocarem em organizações com um alto nível de feedback e franqueza e que as pessoas consigam realmente perceber esta importância. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, numa das minhas organizações, eu não faço a avaliação dos pares, porque eu sinto que já existia, é uma empresa que já existe há muito tempo, eu cheguei, existe aqui uma cultura muito difícil e eu sei que não ia correr bem as pessoas avaliarem-se uns aos outros, não é? Ou iam dar má nota de propósito, ou iam dar boa nota só para não se chatearem, e portanto também não me ia trazer informação nenhuma, por isso eu não o faço. Mas empresas com um bom nível de maturidade, com uma boa cultura organizacional, as avaliações dos pares dão-nos aqui informações muito importantes e as próprias pessoas não levam a mal, não é? As próprias pessoas, nós sabemos que, ok, se eu acho que tu és isto, eu acho que para mim tu reagiste desta forma. Normalmente os colaboradores nestas empresas não levam a mal, pelo contrário. Portanto, autoavaliação, a avaliação do líder, a avaliação dos pares, dos pais também era bom. A avaliação dos pares. Depois, importante também é nós conseguirmos perceber que nós também queremos que o colaborador nos avalie a nós, não é? E eu durante muito tempo não avaliava, não é? Achava que era incrível. E posso-vos dizer que a primeira vez que eles fizeram as minhas avaliações, eu era a líder na altura, na comunicação de 0 a 5, a média foi tipo 3. Que é cumpre, não é? Cumpre ali os mínimos. E eu achei, mas eu sou uma pessoa tão comunicativa, não é? E quando partilhei com eles, olha, mas o que é que me falta para ser 5? Eles disseram, Ana, tu falas muito rápido. Tu tens aqui, quando vens falar connosco, tens de pôr uma mudança abaixo, como diz a minha Susana. Porque eu sou muito rápido o meu pensamento e a falar. Eu dava muitas informações no corredor, não utilizava quase o e-mail na altura ou a comunicação escrita, não é? E percebi que, ok, eu sou boa a comunicar, mas na liderança eu não estou a ser boa líder, não é? E se eu não tivesse esta humildade de dizer, olha, avalia-me também, para eu poder também ser melhor, eu não poderia realmente também ir evoluindo e todos os anos ser melhor. Portanto, eu acho que é muito importante os colaboradores avaliarem-nos a nós enquanto líderes, ou o líder deles, quem seja o líder, não é? Para nós termos esta consciência de como é que as pessoas nos veem, não é? Enquanto líderes. E depois a avaliação da empresa, também é importante. Estão satisfeitas com a parte remuneratória? Gostam do ambiente de trabalho? Sentem que têm os recursos necessários, sentem-se especiais, sentem que a empresa cuida deles, não é? Portanto, avaliem os vários itens, também é muito importante a pessoa ter, principalmente quando o líder e a empresa são coisas diferentes. Por exemplo, no meu caso, em que eu tenho os meus líderes na operação do dia-a-dia, não é? É para mim importante eu ter a avaliação dos líderes, mas eu também ver a empresa, não é? Porque no fundo, as regras da empresa, os meus líderes podem decidir algumas, não é? Mas sou eu que as tomo, portanto é importante eu perceber como é que as pessoas depois se sentem dentro da organização. Sei que parece ser muito complicado, sei que parece ser muitos questionários, façam no Google Forms, agora é tão simples nós fazermos, não é? O que é importante é eu realmente ter esta humildade de eu perceber, tu vais-te avaliar a ti próprio, eu vou-te avaliar, tu vais-me avaliar a mim, nós vamos avaliar todos, não é? E desconstruir um bocadinho isto de que é uma coisa má, não é? E não, é realmente uma coisa boa. E quando se introduz esta cultura, posso-vos dizer que o desafio é ao início, quando já existe a clínica, nós começarmos a implementar. Vamos ver aqui algumas pessoas resistentes a esta mudança, mas normalmente é sempre pela insegurança, não é, do que aí vem. Quando os novos colaboradores entram, já estamos naquela cultura, naquela metodologia, para eles é a realidade deles que eles conhecem e está tudo certo. Portanto,
aplique estas estratégias se quer aqui uma gestão de desempenho eficaz e se quer aprender mais sobre este tema, nós vamos dar uma aula gratuita. Vou dar-vos aqui uma aula gratuita no dia 21 de março às 21 horas, em que vos vou falar de várias estratégias para consigam ter a vossa clínica organizada, a clínica que não dependa de vós e terem realmente aqui a liberdade de tempo, a liberdade financeira que vocês merecem enquanto empreendedores, porque não nos temos de sentir cansados e frustrados e com vontade de vender e de desaparecer, não é? Como tanto tempo, muitas vezes quando nós somos aqui estes empreendedores que andamos à deriva sentimos. Portanto, uma clínica de sucesso é realmente sucesso que é diferente para todos nós, não é? Mas com os pilares certos, com as estratégias certas nós conseguimos. Já são mais de 1000 empreendedores que passaram aqui pelos nossos cursos e que nós impactamos, portanto estamos à sua espera. Numa aula gratuita no dia 21 de março às 21 horas. Vou deixar aqui o link no YouTube, também no Spotify para vocês se inscreverem. Conto convosco e até lá, bons negócios!